Voltando aqui a um assunto que já foi tratado nesse canal várias vezes. A eleição, a predestinação e a vida eterna. Concretização de toda a obra de Cristo e em Cristo, ou podemos dizer a obra de Deus, Pai, em Cristo, pela cruz, e crucificando o pecador, levando a morte do pecador no corpo de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Por que o pecador é necessário que ele morra? Ele creia na sua morte, porque Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, somente pela morte do pecador no corpo de Cristo na cruz, esse pecador crendo que ele morreu com Cristo para a sua vida condenada, para a sua vida eternamente condenada, se ele creu na sua morte, certamente também ele foi ressuscitado. E se foi ressuscitado, ele recebeu uma vida justificada pelo justo Jesus na cruz. Pela cruz. Não há salvação para o pecador sem a cruz na vida deste pecador. Muito bem. Alguém diz nesse canal, um querido irmão, com muitos argumentos e confessando as verdades bíblicas a respeito da eleição, da predestinação, da escolha de Deus. Meus queridos, vamos começar do começo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, ou privados estão da glória de Deus, da presença eterna com Deus. Todos, indistintamente. Salmo 51:5 ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu disse Salmo 51:5 e Romanos 5:12. Muito bem. Entre todos os condenados, nós seríamos condenados pela justa e santa justiça de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu amor para conosco, resolveu, e é definição exclusiva do próprio Deus. O homem quer tomar o lugar de Deus e dizer: tá errado, tá certo, tá sendo injusto, tá lesando alguém, tá favorecendo o outro. O homem quer sentar na poltrona de juiz, tomar o lugar de Deus. Isso vem de muito tempo. Só quando a pessoa é regenerada pela graça do Senhor, nasce de novo, ela vai compreender que o lugar dela é aos pés do Senhor Jesus, e não tentar colocar Jesus aos seus pés. A palavra do Senhor diz, em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, porque a palavra fé significa unir-se também. Se a pessoa não tiver fé, ela não será unida a Deus e, portanto, não será beneficiado do trabalhar de Deus em Cristo, trabalhando em favor desse homem crucificado com ele.
com Jesus, com Cristo na cruz, se essa pessoa não tiver fé, e como ela ganhou fé? Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Jesus. E a fé vem pelo ouvir da pregação a respeito de Cristo. Romanos 10, 17. Então a fé vem. E o autor e consumador, aquele consumador é aquele que efetiva a fé. Ele é autor e consuma, efetiva a fé naqueles que ele escolheu. Você quer brigar com Deus? Você quer discutir com Deus? Você é Deus, mas quer tomar o lugar de Deus. É isso aquelas pessoas que ficam julgando. Deus está sendo injusto. Ah, é? Você se coloca no lugar de juiz e coloca Deus como réu? Efésios 1:4, assim como nos escolheu. Eu não escolhi. Eu estava morto em meus delitos e pecados, conforme Efésios 2:1. Como o morto pode tomar alguma decisão? Como o morto pode se arrepender? Como o morto pode aceitar a Jesus? Primeiro, o Senhor o vivifica. O Senhor concede fé, porque fé é presente de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. E a fé vem. Portanto, assim como nos escolheu em Jesus Cristo, nele, antes da fundação do mundo, quem nos escolheu? O próprio Deus. No Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Nada ainda tinha acontecido aqui como realidade física, acontecimento aqui que todo mundo pôde presenciar. Nada tinha acontecido ainda. Mas a Bíblia diz, mas minha mente não compreende direito essas coisas não. Mas a Bíblia diz, se viver pela fé, não viver por aquilo que a gente vê. Fé é trazer existência de algo que você não viu, você não tocou. É trazer existência. Você crer antes de ter, antes de ver. Porque o justo, Hebreus 10, 38, o justo vive, aquele que já foi justificado, ele vive pela fé. Pela união com aquele que diz, com aquele que fez e ainda continua realizando em todos aqueles que foram alcançados, foram salvos, foram regenerados. E é regeneração e salvação por graça. Quem usa da graça? É quem quer usar da graça. E Jesus veio em João 1,14, e o verbo se fez carne e manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É graça, é Deus fazendo, Deus realizando, Deus favorecendo a quem nada merece, um perdido, condenado, justamente condenado, porque já nasceu com o pecado, a natureza condenada, vida condenada. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos condenados, éramos pecadores. Em Romanos 5,8. Foi uma decisão exclusiva da parte de Deus. Os homens querem atribuir a eles uma decisão. Essa decisão, se eu tomei uma decisão favorável a Cristo, é resultado, é uma reação de uma ação que eu recebi. Nada mais. A origem foi em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo e pela cruz. Sem cruz, nada feito.
Então, assim como nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos propósito. Não é só para ir para o céu. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. O predestino. Quem fez? O próprio Senhor Deus em Cristo Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então, meus queridos, olha a situação do homem, como que esse homem pode ele mesmo decidir. Agora, todos condenados, Deus usou de misericórdia para com alguns. Você já foi alcançado? Mas alguém que não foi eleito antes da fundação do mundo, e ele está condenado, fato, verdade. Mas se ele quiser ser salvo, então ele está enganado com respeito à sua condenação eterna. Se ele quer ser salvo, não é dele. Olha só aqui, Romanos 3:10, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Se você está entendendo, porque o Senhor está te favorecendo, dando o entendimento vindo da parte dele. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente em 1 Coríntios 2:14. Se ele está entendendo coisas espirituais, por quê? Porque aquilo que é espiritual, obra de Deus, obra de Cristo, está chegando até ele. Tem sido alcançado. Porque o homem natural é o homem pecador, com a natureza do pecado, com a natureza de Adão. Ele não aceita as coisas do Espírito. Por que está aceitando? É porque a aceitação já veio da parte do Senhor. Está chegando na vida dele. E isto identifica um eleito. Se a pessoa quiser, mas ele está condenado, agora ele quer. Não vai querer. Por quê? Primeiro, não há justo, nenhum sequer. Segundo, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Por que ele está buscando? Porque ele está reagindo à ação de Deus de buscá-lo. Nós não amamos a Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não é o pecador que vai a Cristo, é Cristo que vem ao pecador e o atrai no seu corpo na cruz e o aceita. E esse pecador fica sabendo disso, ele fala, justamente eu. Isso aí é um eleito. Deus está favorecendo em Cristo. O amor de Deus que é Cristo, esse amor revelado, manifestado gratuitamente para todos aqueles que foram eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Ele fica sabendo disto. O Senhor lhe dá fé para que ele possa crer. É graça, é totalmente graça, de graça. Aí ele diz, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A religião quer presentear quem merece. O cheio de mérito. O Senhor Deus em Cristo quer presentear quem não merece. Os indignos, os falidos, os miseráveis, os que não são. Para envergonhar aqueles que pensam que são. Oh, graça maravilhosa. Olha a situação. A boca, versículo 14, a boca. Eles a têm cheia de maldição e amargura. Essa é a nossa vida sem Cristo.
São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando haverá temor de Deus diante dos olhos de uma pessoa? Quando ela for regenerada, quando o Senhor abrir o entendimento desses que não entendem nada. O Senhor favorece essas pessoas para que elas possam entender as coisas espirituais, porque elas naturalmente não entenderão, não quererão, não abrirão seus ouvidos para ouvir. Se está abrindo seus ouvidos para ouvir Deus falar, porque é a ação da graça, do amor incondicional de Deus em benefício desse pecador. Aleluia! É a história da minha vida. É a história da sua vida. Isto brota em nós adoração, serviço. Mas aqueles nunca vão querer. Porque o querer de Deus não chegou a eles. Mas então eles não são culpados de não querer. Eles não vão querer. Se eles quiserem, se eles estão querendo, é porque o Senhor favoreceu eles. E eles estão querendo pelo querer de Deus. Estão tendo vontade pela vontade de Deus. Qualquer sinal de vontade, qualquer sinal de interesse, qualquer sinal de, eu quero ser salvo, isso não vem dessa pessoa, já é do Senhor. Então ela estará descansada com relação a isso que está acontecendo, que é espiritual, é divino, é eterno, é gracioso, é misericordioso, é o amor de Deus incondicional. Se isso está acontecendo na vida dela, é porque ela tem sido favorecida e tem recebido os seus favores e entendido. Tudo isto é proporcionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o condenado, ele não vai ter interesse algum. Tem alguns condenados que têm interesse naquilo que Deus pode fazer para elas, para tirar do enrosco, tirar de uma situação, para tirar daquilo, mas ele está só interessado naquilo que o Senhor pode favorecê-lo, mas não quer salvação, não quer arrependimento, não quer ter relacionamento com Deus, não quer abrir mão daquilo que ama e se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não quer. Mas aquele que diz assim, Senhor, eu sei quem eu sou. Porque o Senhor se revelou a mim, mostrou quem o Senhor é. E quando o Senhor se revelou a mim, mostrou quem o Senhor é, eu vi quanto miserável eu sou, pecador eu sou, condenado eu sou, e indigno de ser salvo. Mas se o Senhor quiser me salvar, pela sua graça, eu recebo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Eles foram feitos filhos de Deus. Eles não se tornaram por eles mesmos, mas eles foram feitos porque receberam o Senhor Jesus. Até esse ato de receber o Senhor como meu Salvador, como nosso Salvador, é fruto da graça, do trabalhar do Senhor Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo atuando. Nenhum condenado nasceu pecador. E ouvindo a palavra do Senhor vai ser rejeitado. E querendo, tendo desejo, não vai ser rejeitado, porque ele já não foi rejeitado. Por que não foi rejeitado? Porque ele está querendo aquilo que pertence a Deus no seu interior, que pertence ao Senhor Jesus Cristo no seu interior. Isso é dádiva, ele já recebeu. Agora é o caminhar, porque é a prova de que ele foi um eleito. Agora regenerado, predestinado. Ninguém mais tira, ninguém arrebatará da minha mão.
diz o Senhor. Faça seu comentário. Amém.